Muito bem, vamos avançar com o Osmando, porque vem aí a segunda fase da reforma tributária. Dessa vez, a taxação dos super ricos, Osmando. Uma batalha para dar para o governo. Como é que você prevê aí esse confronto depois do recesso? Olha, não será fácil, as pressões serão gigantescas. Se por muito menos, que foi o caso das Big Techs, da aprovação do PL 2630, de controle das redes sociais e das plataformas digitais, a gente viu aquele lobby gigantesco, avassalador, sobre o Congresso, que terminou paralisando e calando, não se fala mais disso, do projeto, apesar de todo o compromisso do bravo presidente Arthur Lira de que seria aprovado. Imagine você mexer num vespeiro que é exatamente a menina dos olhos da Faria Lima, que são os superpoderosos, os super ricos do Brasil, que representam os 10% dos mais ricos do Brasil, têm mais patrimônio e mais renda do que os 60% restante da população pobre do Brasil. Então não será fácil. E eu tenho acompanhado com bastante atenção esse assunto e vejo que as dificuldades serão muito grandes. O lobby será terrível e como os parlamentares, este parlamento que tanto decepciona o Francis, mas decepciona a mim, a Amadeu, a Cíntia, a você, a Ananias, decepciona a quem tem um mínimo de sentimento de amor um pouco pelo Brasil, é de que realmente vai ser muito difícil. Eu vi, por exemplo, um estudo feito pelo Instituto Justiça Fiscal, que diz que se 0,3% fosse arrecadado dos super ricos do Brasil, nós poderíamos ter uma arrecadação de tributos anual, sem mexer com o patrimônio deles, deixando intacto o patrimônio deles, de cerca de 300 bilhões de reais por ano. Ora, esses 300 bilhões são quase 3 vezes a meta de arrecadação que o governo brasileiro se comprometeu perante o Congresso Nacional para aprovar o marco fiscal, que é de 117 bilhões. E é simplesmente 5 vezes o valor anual que o Bolsa Família está aplicando e que, olha, que houve reajuste, houve aumento do Bolsa Família. Mas esse valor de 300 bilhões por ano representa 5 vezes o custo do Bolsa Família. Então, acho que será uma batalha difícil e vamos torcer, vamos ficar vigilantes para ver se há um acompanhamento da sociedade, há um movimento nacional através das entidades, dos trabalhadores, para que finalmente os super ricos brasileiros possam passar a ser tributados e com isso reduzir esse fosso estúpido que aumenta cada dia entre ricos e pobres no Brasil. Amadeu, há uma máxima muito clara de que se essa reforma nesse sistema tributário não for feita, as desigualdades no país ficarão como estão. Agora, esse argumento funciona com o Congresso Nacional, que a gente está aí falando tanto dele hoje? Vamos continuar, porque o Lira, ele é, na Câmara, o homem da Faria Lima, que o Osmando citou aí. Ele é o representante. Claro, ele figura Lira, mas não é ele, né? É uma bancada grande de deputados, de senadores, que defendem esses interesses dos financistas, das pessoas do dinheiro no Brasil. Eu ouço sempre, quando se fala em taxar os ricos, a história assim, se começar a taxar, eles vão sair do Brasil, os empresários vão sair. Vão sair para ir para onde? Nos outros países não tem taxação para os ricos, não? Tem. Então, o que eu acho é que o Brasil deve assim, se nivelar ao que os outros fazem. Bons exemplos. O que a Europa faz?
a Europa mais civilizada que eu estou falando, né? Como é que a Europa trata isso? Canadá, Estados Unidos, vamos lá. E aí você faz uma média e traz para nós. Porque aí você vai desautorizar qualquer rebelião. Não. Se você está achando que vai deixar de investir aqui porque sua empresa vai pagar mais ou você vai pagar mais, para onde você for, da mesma forma, você também terá que desembolsar. Então, eu acho que é isso. A reforma, ela tem que, claro, taxar, mas dentro de um modelo que seja, assim, universal, que se compare ao que é feito nos países mais avançados. Ô, Franci, lembrando que vai ser ligado, conectado com essa reforma ministerial que o presidente Lula está tocando. Ou seja, é muito sensível para o governo, com essa pauta progressista no Congresso Nacional, conseguir aprovar as mudanças se não tiver êxito nessa reforma. Então, ou seja, o jogo já está sendo jogado, mesmo que o projeto chegue lá depois do recesso. Como é que você acha que vai ser o futuro dessa proposta no Congresso? Um teste de fogo para o Fernando Haddad, que na primeira fase da reforma já teve sucesso. Olha, não vai passar como o governo Lula deseja. Vai ter que negociar os termos, percentual dessa taxação passa, mas não passa nos moldes que a equipe econômica e que o próprio presidente Lula deseja. Essa taxação de grandes fortunas já é adotada, assim como a Amadeu frisou, em nações desenvolvidas no mundo todo. É uma questão que não se pode fugir, até por conta da igualdade social. O nosso país é extremamente desigual e numa realidade em que mais de 30 milhões de pessoas estão numa situação de insegurança alimentar, creio que esse índice já caiu durante a gestão Lula, é essencial que se promova essa igualdade social, também taxando as grandes fortunas. Então, é uma pauta de interesse da população, mas que também o governo Lula vai precisar trabalhar bem a comunicação para gerar o clima favorável à aprovação dessa matéria. Tem que dialogar com todos os atores sociais, com a sociedade civil, para que haja essa pressão também nos parlamentares para que eles aprovem essa proposta. Porque muitas vezes o que se percebe uma das grandes dificuldades da gestão Lula é essa comunicação com o público. E nessa proposta que beneficia grande maioria da população brasileira, é essencial que essa comunicação seja bem feita para que essa pressão chegue também aos nossos congressistas. E claro, alinhado a essa reforma ministerial que deve sim sair nas próximas semanas e creio eu que vai ser sim preponderante para a aprovação dessa proposta. Volto a repetir, não nos moldes que o governo quer, mas dentro daquilo que for possível. Cíntia? Tem que ser muito ruim uma comunicação para perder a guerra de narrativa numa reforma que propõe taxar ricos que respondem a menos de 2 dígitos da população. Lembrando que são super ricos. Não, super ricos, assim, realmente tem que ser muito ruim, o Paulo Teixeira tem que pisar muito na bola. Mas, falando sério, tem um outro elemento aí que eu acho importante. Primeiro, o sucesso na reforma ministerial, que é um fator preponderante e que o presidente Lula tem colocado a mão, porque já pôs o pé na parede em relação àqueles 2 ministérios cobiçados, Saúde e Desenvolvimento Social, e agora está negociando de uma forma que não seja tão ruim para o desenho que ele tinha feito do ministério antes. Tem o dedo do Lula, eu acho que essa vai ser uma diferença nessa proposta aí. E tem outra coisa também, o Lula está absolutamente in love pelo Fernando Haddad. Hoje ele elogiou publicamente o Haddad publicou um tweet falando do Desenrola Brasil. Ele disse assim: o programa Desenrola, que foi feito para quem quer limpar seu nome, completa uma semana com 2 milhões de registros desnegativados e $500 milhão em dívidas repactuadas. Aí o Lula vai e comenta. Foi a primeira vez que o Lula elogiou publicamente o ministro. Boa notícia, bom trabalho, melhorando a vida das pessoas. É só o começo. #Desenrola. Aí muitos comentários dizem: então você está insatisfeito com os outros ministros, por que só elogia o Fernando Haddad? Não é à toa que o presidente vai no Twitter, que é a rede social
que é a rede social onde ele compartilha as informações de comunicação pública do governo, para elogiar o ministro. É fortalecer o Haddad. Então, o Haddad não vai entrar para essa próxima etapa como ele entrou lá atrás, com toda aquela insegurança, e com todo aquele clima. O governo está fraco. É um outro governo que vai para esse segundo semestre. Inclusive com resultados diferentes, porque esse Desenrola aí é um programa muito popular do governo Lula. Extremamente popular. As pessoas estão aliviadas. Assim como elas ficavam aliviadas quando elas compravam a casa, Sim. o grande alívio hoje, gente, 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Você limpar o nome, né? Devolve a sua dignidade. É tudo, né? É um contexto que existe. Então, eu acho que o ambiente político é diferente, os resultados serão melhores para o governo. Ananias, só para quem está nos acompanhando, se tem dúvida ou não, se será abarcado por essa taxação, só para ingressar, abrir, criar um fundo exclusivo, precisa de no mínimo 10 milhões de reais só para abrir. Então, se você não tem esse dinheiro, então... Não se preocupe. Por isso que eu digo, ele da comunicação tem que errar muito. É porque às vezes a pessoa... Não, mas isso é importante, Cíntia, porque às vezes a pessoa acha que tem uma casa ou tem um carro é rico. É não, rico, né? Mas é por isso que eu penso assim. E eu fiz questão de frisar, são super ricos, Osmando. Tem. Gente, o Francis lembrou algo que eu deveria ter falado, que o fundo exclusivo, você ter acesso ao fundo exclusivo, você precisa ter de partida 10 milhões de reais. Então nós não estamos falando aqui daquele que é pobre e acha que é rico, não. É do rico mesmo. E outro detalhe, é o rico valendo, é uma meta modesta. A meta do governo é arrecadar dos 117 bilhões que o governo garantiu de arrecadação para manter o equilíbrio fiscal. Com essa taxação dos super ricos, desses fundo exclusivo, o governo pretende arrecadar apenas 10 bilhões de reais, que representa 8,54% daquela meta que ele assumiu de 117. O Osmando está falando dos caras bilionários com B de bolacha. Não é negócio, os pés de rato, não. O cara pé de rato tem um carro financiado. Aí não. 10 milhões de patrimônio, sobrando, França, sobrando. Você tem de patrimônio, não é assim não. Então, se você não faz parte desse time, você é a favor da taxação. É muito simples, é simples de falar, mas eu brinquei com o Francis, mas eu nem duvido de errar, não, porque a comunicação já errou tanto. Olha, mas só para trazer... Não tem tanta gente que, mesmo sem ter nada, é contra programa social, contra... Sim. Amadeu, as pessoas não sabem discernir a classe média da classe operária, né? O que configura você ser de uma classe média e o que é você ser um operário. Sim, né? não tem você não tem terra, você não tem latifúndio, então... Não tem o rapaz da construção civil que é contra os programas da área do governo, ou seja, tem tudo, né? Mas só para explicar ainda mais, o Osmando traz o dado aqui, está na coluna dele hoje no jornal Meio Norte. 10% dos mais ricos do Brasil que detém 59% da renda do país. Eu achei que era menos de 2 dígitos, mas chega a 10, né? É um grupo de 10% né? de brasileiros que tem 60% da renda de todo o país está na mão desses 10%. São eles que estão no alvo. Se você não faz parte desses 10%, você é a favor da taxação. Olha, eu como não faço, eu sou totalmente a favor. Eu sou tá aí, olha. 100% a favor. meionorte.com, e se você escaneia aí na tela, tá lá, José Osmando, em detalhes,